Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Rogéria Ventura. Estou apresentando aqui para vocês o meu mini currículo. Falarei sobre genética forense aqui para a turma. Bom, genética forense trata-se de investigação técnica, né, utilizada para a investigação de vínculos genéticos. Então, nós temos aí a investigação de paternidade, identificação de cadáveres, crimes sexo relacionados e confrontos genéticos em geral. Nós temos aqui alguns princípios, né, acerca da identificação humana e da vinculação de perfil genético de uma pessoa que está sendo investigado com os seus parentes, sejam eles seus ascendentes, descendentes ou parentes da sua linhagem lateral. Então, existem alguns conceitos que eu coloco aqui em slide, em aula para vocês, como da identificação humana por análise comparativa do DNA. A mídia costuma falar bastante sobre teste de paternidade, né? Mas o termo mais correto é realmente teste de vínculo genético. Então, temos aí que o objetivo da análise do DNA é diferenciar um indivíduo do outro através de um grande número de características, dando-lhe uma identidade absoluta como pessoa, e podendo, assim, ser diferenciado dentre bilhões de outras pessoas. O que isso significa? Nós, seres humanos, temos um genoma muito similar um ao outro. Então, indivíduos da mesma espécie, na verdade, né, têm um genoma muito semelhante um ao outro. Nós vamos encontrar ali pouquíssimas diferenças na casa do 0,01% muitas vezes, né? Ou até um pouquinho mais de diferenças, mas nós temos então genes completamente similares entre os indivíduos da mesma espécie, sequências não codificadoras no nosso genoma também muito similares e alguns pontos de diferença ao longo dos nossos cromossomos. São essas diferenças que permitem que nós venhamos estudar, então, quais são os pontos mais parecidos, né? Quais são os pontos diferentes entre os genomas e o quão diferentes são entre as pessoas da mesma linhagem familiar. Entendemos que na mesma linhagem familiar as diferenças serão ainda menores. Então, isso é o que permite a gente diferenciar, por exemplo, indivíduos de uma família X com indivíduos de uma família Y. Se o indivíduo da família X, então, apresenta um genoma bastante peculiar entre os seus parentes, isso permite eu identificá-lo e diferenciá-lo de indivíduos de outras famílias. No caso de pessoas desaparecidas, então, eu vou analisar pontos do genoma de uma ossada que tenha sido encontrada, né, num local ermo, e que eu queira, então, saber se é a ossada pertencente a um determinado indivíduo cuja família reclamou o desaparecimento. Então, eu vou analisar esses pontos do genoma e vou verificar se esses pontos do genoma analisado têm similaridade com a família reclamante, ou se, de repente, tem similaridade com outras famílias reclamantes. Então, aquela família que tiver mais similaridade desses pontos do genoma com aquela amostra biológica em identificação, reporta-se, então, né, como a família que eu consegui vincular aquela ossada humana, tá? Então, dessa maneira, nós estamos diferenciando esta pessoa, essa amostra biológica dessa pessoa, com a amostra biológica de bilhões de outras pessoas pertencentes a outras famílias. Basicamente, o vínculo genético é estudado com esse princípio. Vamos lá, seguindo aqui com a aula. Aplicações práticas da análise do DNA na atividade pericial forense.
Então, identificação de suspeito em casos de violência sexual, estupro, atentado violento ao pudor e atos libidinosos. Toda vez que acontece um crime sexual, existe um contato, né, com a vítima, do agressor com a vítima. E, geralmente, esse agressor vai deixar no corpo da vítima suas amostras biológicas depositadas, né? Essas amostras biológicas, então, são coletadas, é feita a extração do DNA. Esse DNA, então, é avaliado a partir desses pontos do genoma, onde eu consigo diferenciar uma pessoa da outra, e então eu posso ter ali suspeitos, e a partir da coleta daquela amostra biológica do corpo da vítima, da análise do perfil genético, de quem é essa amostra, e da vinculação com o suspeito número 1, 2 ou 3, eu faço essa identificação, então, do criminoso a partir das amostras de DNA. Essa identificação, pessoal, é irrefutável junto aos tribunais. O DNA é tido como uma prova cabal. Na verdade, os exames de DNA, né, são provas cabais. Por quê? Não há nada mais individualizante do que o DNA, do que o perfil genético que nós apresentamos a partir da análise dessas sequências, né, bem peculiares do nosso genoma, tá bom? Identificação de cadáveres carbonizados ou em decomposição. Como eu falei, como eu dei aí o exemplo no slide anterior, né? Então, encontra-se lá uma ossada num determinado local ermo, e aí essa ossada vai ter a sua amostra biológica coletada, extraído o DNA, avaliado esses pontos do genoma, e então esses pontos do genoma da amostra serão confrontados com os mesmos pontos do genoma dos possíveis parentes desse corpo, né, em decomposição encontrado, tá bom? Se houver aí o vínculo de próximo do 100%, então você tem realmente a identificação daquela ossada como pertencente àquela família. E quem foi que sumiu daquela família? Então, essa pessoa, de fato, é aquela que a ossada, cuja ossada foi encontrada, tá? Identificação de corpos mutilados. Então, a mesma coisa, né? Quando acontecem crimes em que corpos são mutilados e as peças anatômicas são deixadas em locais ermos, né? Em locais diferentes até mesmo, como foi o caso do Marcos Matsunaga. Então, os peritos coletaram as peças anatômicas dele, deixados em vários pontos ali da rodovia Raposo Tavares, e para ter certeza que aquelas peças anatômicas se tratavam realmente da mesma pessoa, eles fizeram a observação morfológica, anatômica, mas também a coleta de amostra biológica dessas peças, a verificação do DNA, né, dos marcadores moleculares, se a partir desse confronto era realmente, né, tinha o mesmo perfil genético, essas amostras mutiladas, e aí a partir desse confronto com resultados positivos para esse vínculo genético, ou seja, era de fato, né, da mesma pessoa, era o mesmo perfil genético, foi identificado, então, que de fato era do Marcos Matsunaga, todas aquelas peças anatômicas encontradas na ocasião. Identificação de peças ósseas, órgãos humanos, como eu já citei anteriormente. Investigação de paternidade nos casos de gravidez resultante de estupro. Então, além de vincularmos, né, o esperma deixado no corpo da vítima a um determinado suspeito a partir da amostra biológica identificada e confrontada com o do suspeito, se tiver acontecido gravidez, gestação, então aí o filho em questão também terá a sua amostra biológica avaliada, o seu DNA será genotipado, né, através desses marcadores de perfil, e confrontado com desse suposto pai estuprador. Havendo o vínculo, está feito o teste de paternidade também.
Produção de perfil de material genético recuperado a partir de evidências de natureza biológica presentes em suportes diversos. Então, são os famosos vestígios, né, de um crime, vestígios de um delito que aconteceu. E aí nós temos alguns exemplos a seguir, que eu vou mostrar para vocês nas figurinhas. Investigação e identificação de cadáveres abandonados, nos casos de aborto provocado, em casos de infanticídio e falta de assistência pós-parto. Então, crianças que, infelizmente, nós vemos casos, né, de bebês recém-nascidos que são jogados em lata de lixo, tanto vivos quanto mortos, né? Bebês recém-nascidos que são colocados em terrenos baldios, em locais ermos, muitas vezes os corpos são encontrados e também vão ter o seu genótipo analisado para vinculação com possíveis parentes. Estudo de vínculo genético investigando paternidade, anulações de registros civis de nascimento. Muitas vezes alguém reclama, né, de paternidade ou diz que aquele filho é de uma determinada pessoa e essa pessoa assume a paternidade. Só que algum tempo depois, esse possível pai, ele pode desconfiar, né, se ele era realmente o pai daquela criança. E aí ele pode solicitar um exame de vínculo genético. Muitas vezes ele percebe, então, através dessas provas técnico-científicas, que ele não era o pai da criança. E então, pela prova do DNA, provando geneticamente que ele não se vinculou àquela criança, ele pode, então, solicitar a retirada do sobrenome dele, se tiver sido colocado, como vocês estão vendo aí pelo slide, né, a anulação de registro civil de nascimento, e também ele pode aí não ter mais que arcar com despesas na criação dessa criança. Então, o DNA, né, a genômica, a genética forense, é um assunto que já vem sendo tratado com bastante importância há algumas décadas, né, e que cada vez se torna mais contundente. Quais são as competências dos laboratórios de genética forense? Desde a coleta da amostra biológica, né, até a emissão do laudo com os resultados para avaliação nos tribunais. Então, nós estamos vendo aí essas coletas, elas podem ser feitas no laboratório, elas também podem ser feitas através de kits domiciliares, né? Coleta pré-natal, enfim, pode ser feita a coleta em qualquer local. Os laboratórios, eles fornecem kits para essa coleta, tá bom? Os exames serão, esse material genético, então, é conduzido para o laboratório. Se for verificado a viabilidade do material genético, será feito, então, o exame, desde a extração do DNA até a avaliação dos marcadores moleculares e a emissão dos resultados, como nós estamos vendo aqui, né? O fornecimento dos laudos com confidencialidade assegurada, tá bom? Arquivo dos laudos e amostras. Sempre é necessário, né, que o laboratório mantenha não somente os resultados obtidos dos exames, mas também uma alíquota da amostra biológica que tenha sido utilizada para o exame. Para que serve essa alíquota? Para casos de necessidade de contraperícia ou de necessidade também de um novo exame confirmatório daquele laudo, caso ele seja refutado, né, ou questionado na justiça. Quais são os fluidos corporais de onde nós podemos fazer os exames de vínculo genético? Pessoal, praticamente qualquer, não só fluido, né, mas também matéria orgânica mais rígida. Então, nós conseguimos fazer a avaliação da amostra biológica, a extração do DNA de qualquer órgão do corpo, de qualquer parte do corpo que tenha células nucleadas, porque DNA, né, é o que a gente vai encontrar no núcleo das nossas células e também no material mitocondrial.
Então, eu cito aqui fluidos corporais, né, como suor, até mesmo do suor, né? É possível nós recobrarmos algumas células nucleadas porque elas vêm através das células epiteliais, as células epidérmicas, quando se coleta o suor. O sangue, representando aí a amostra biológica, então, onde nós temos células nucleadas, que são as células leucocitárias, saliva, células de mucosa oral, sêmen, os espermatozoides, urina, células de descamação do epitélio da uretra, né? Secreção vaginal também com as células de descamação da mucosa vaginal, restos mortais, dentes, ossos, são muito importantes para a avaliação forense. Parece que não, mas são materiais que, apesar da sua rigidez, podem fornecer amostras biológicas, até mesmo pode fornecer DNA, até mesmo de amostras biológicas bem envelhecidas, porque eles conservam bem o material genético. Fios de cabelo, o bulbo capilar, no caso, é muito importante, como eu mostro aqui nessa figurinha, tá? Unhas, né? Não somente pela unha propriamente dita, mas o material que fica debaixo das unhas é bem importante, chamado de material subungueal, né? Muitas vezes uma vítima ela pode ter lutado corporalmente ali com o seu agressor, ela pode ter arranhado, e aí fica a parte da pele do agressor, vestígios de pele debaixo das unhas dessa vítima. Então, o material subungueal é essencial, principalmente nos casos de crimes sexuais, é bastante comum, tá bom? Nós temos aqui na figurinha, então, uma bituca de cigarro. A partir da coleta dessa bituca de cigarro, com a avaliação desse papelzinho que fica em volta do filtro, é possível nós recobrarmos células da mucosa oral de alguém aí, né, que tenha fumado cigarro e que seja suspeito de algum tipo de delito. Aqui nós vemos um preservativo, né, então facilmente coletamos o material biológico desse preservativo para estabelecer o perfil genético. Aqui nós estamos vendo a figura de um dente, né, então a polpa dentária é riquíssima em células super viáveis para análise do DNA. Aqui a figurinha nos mostra uma ossada, né, recuperada em algum local ermo ou até mesmo de algum tipo de sepultura, onde se faz necessária a análise da identidade daquela pessoa. Então aqui nós vemos, né, essa ossada colocada lá num saco plástico, que costuma ser chamado de mortalha, para que seja levado então ao laboratório e seja feita a identificação daquela pessoa pelo material genético contido na ossada. O bulbo capilar, e aqui eu mostro um Eppendorf, né, um microtubo plástico que tem lá o material genético. Nós não vemos o DNA no tubo, né, pessoal, como a gente vê nas ilustrações de livro, aquela dupla fita linda, circulante, né, ali animadinha, fazendo lá o seu movimento. Não, nós vemos o DNA, nós extraímos o DNA da amostra biológica, e aí o que nós vamos ver é esse tipo de elemento, né? Parece uma gosma, né? Então, o DNA, na verdade, vai se apresentar na sua forma concentrada, assim, como um pellet meio esbranquiçado. Então, aqui, os tipos de coleta mais frequentes de amostras biológicas no laboratório. O melhor de todos, a melhor amostra biológica de todas é a sanguínea. Por quê? Através da punção sanguínea de pessoas vivas ou cadáveres recentes, nós conseguimos recobrar uma quantidade de células grande e que ainda são bastante viáveis, né, para a extração do DNA. Então, são células bem adequadas para a extração do DNA. Assim também as células de mucosa oral, que são coletadas com o suave, tá bom? No caso, esclarecendo aqui, no caso, quando se faz a coleta de sangue de cadáveres, essa coleta é feita através de uma punção diretamente no coração, porque sabemos que cadáveres após 6 até 12 horas da morte,
eles ainda podem ter ali nas câmaras cardíacas um residual sanguíneo reservado, né? Ali ainda que não sofreu coagulação. Então, é possível fazer a extração de sangue de cadáveres recentes, se for por punção cardíaca. Muitas vezes é possível até fazer alguma coleta de artérias que passam junto ao pescoço, tá? Ou a clavícula. E se não for possível, se é um caso de um cadáver e o sangue já está completamente coagulado, aí pode ser através do procedimento de necrópsia, fazer a coleta de sangue mesmo, né? Mesmo coagulado, ou através da coleta do fígado, tecido hepático do cadáver, no procedimento de necrópsia. Ainda é possível nós fazermos a extração do DNA, então, lá do preservativo, né? É possível, pessoal, nós conseguirmos DNA de espermatozoide seco em substratos sólidos, no preservativo, ou em papel, ou em tecido. Então, nós conseguimos recobrar material genético de amostras pregressas de até 10 anos de estoque. Aqui a gente mostra lá a bituca de cigarro, e aqui seria a figura de um pedaço de pau que tinha uma mancha de sangue. O perito, então, ele está fazendo a coleta através de um cotonete dessa mancha de sangue, o cotonete umedecido com solução fisiológica ou com água destilada, e aí ele vai lá e faz a coleta ali do sangue, e é possível você conseguir perfil genético dessas amostras. Ossos, facilmente, né? Como eu falei. Nesse caso aqui, nós temos os ossos secos, aliás, de cadáver recente. Então, nós fazemos o corte do osso, e aí a parte da medula, né? A parte mais central, é que vai ser coletada para a obtenção das células, e ali o material genético estará mais viável. É mostrado aqui um osso de um cadáver já de mais de 10 anos pós-mortem, né? Esse osso foi coletado desse cadáver que já estava morto, então, né? A pessoa morta, o cadáver já existia lá há mais de 10 anos, tá? Nesse caso, a gente já vê uma fragilidade do tecido ósseo, e é possível ainda obter a amostra biológica, só que é evidente que essa amostra biológica já não estará tão adequada quanto uma amostra de cadáver recente. Mas, através das técnicas de genética forense, ainda conseguimos fazer a identificação dessa pessoa por confronto tanto com ascendentes paternos quanto maternos, tá? DNA nuclear, ele pode ainda estar parcialmente preservado. Se ele não estiver, nós vamos utilizar o DNA mitocondrial, que sempre está bem preservado. No caso da análise de DNA mitocondrial, aí nós vamos vincular com os ascendentes maternos daquele indivíduo. Porque DNA de mitocôndria, né? A mitocôndria a gente só herda da mãe, né? Nós não herdamos mitocôndria da linhagem paterna. Nesse caso aqui, um osso carbonizado, é possível fazer ainda uma amostra, uma observação de DNA, de perfil genético desse tipo de amostra? Muito dificilmente. Talvez marcadores de DNA de mitocôndria eu ainda consiga obter, tá? De alguma parte desse osso razoavelmente preservada. Mas um osso muito carbonizado também não será possível fazer essa visualização. Bom, então, existem amostras ósseas? É possível? É, mas depende também da condição do material biológico coletado. Mais algumas ilustrações aqui, mostrando o sangue, né, do indivíduo sendo coletado. Aqui o material subungueal, o material de debaixo das unhas. Aqui mais algumas bitucas de cigarro sendo coletadas para avaliação. Nesse caso, nós temos um cenário de um banheiro de um local público, era uma balada, né, uma casa de shows noturna. E essas manchas todas, esse escorrido que vocês estão vendo aqui no espelho, na pia, na parede, no chão,
Isso tudo, pessoal, não era possível ser visualizado em luz branca e a olho nu. Aconteceu ali uma briga, uma grande briga, né? Um confronto com várias pessoas, houve óbito, então houve homicídio, e aquela cena tinha sido limpa. Qual foi a estratégia para fazer essa verificação? Os peritos, eles aplicaram luminol, que faz com que as suas moléculas, né, do luminol fiquem entrelaçadas em algumas moléculas de hemoglobina de sangue, mas também o luminol pode revelar líquido espermático, e aí, mesmo residual, né? Então, eles espalharam luminol no local todo, apagaram a luz branca e então eles ligaram uma luz ultravioleta. Então, o luminol, quando ele faz esse crosslink, essa ligação química com a hemoglobina e com algumas moléculas do líquido espermático, e é incitado, né, ele é estimulado mediante luz ultravioleta, então vai acontecer uma reação de fluorescência na cor rosado, rosado claro, como vocês estão vendo aqui. Tudo isso daqui, então, nos mostra manchas de sangue que estavam ali residuais. Então, foi possível provar, né, que sim, tinha acontecido esse crime lá. E essas azuisinhas aqui embaixo demonstram líquido espermático. A partir dessas amostras, também é possível realizar coleta de material biológico para obtenção de DNA, extração do DNA e a avaliação do perfil genético. Então, quando a gente faz um confronto do DNA, nós estamos verificando a amostra questionada, fonte biológica desconhecida. Então, seria aquela amostra da bituca de cigarro, do banheiro da balada, seria aquela amostra do osso, que eu não sei de quem é uma amostra biológica desconhecida, questionada, e eu vou avaliar, vou confrontar com uma amostra referência, com a amostra do suspeito, com a amostra do familiar, né? Eu faço sempre esse confronto, por isso que a gente fala que é um vínculo genético. Aí eu tenho, mais uma vez, né, de tudo que eu falei com vocês até agora, 27 minutos aqui falando sobre a utilização do DNA forense. Eu tenho aqui nesse quadro, então, o resumo dessa utilização, né? Os vários itens, os componentes que são úteis, aliás, aos quais o DNA, a análise de DNA forense é útil. Lembrando um pouquinho, então, aqui, ó, tenho a figurinha lá do núcleo da célula, o cromossomo, né, os cromossomos que estão dentro do núcleo, e esses cromossomos, então, aqui aparecendo como uma figura meio plumada, né, eles são, na verdade, constituídos do quê? De dupla fita de DNA. Então, mostramos aí uma predição computacional de como seriam essas moléculas. E aqui um desenho um pouco mais representativo, né? A célula como um todo, o núcleo da célula. Aí aqui a gente vê um cromossomo fora do núcleo e quando eu puxo a linha lá do cromossomo, o que eu vou ver? Eu vou ver muitas histonas, proteínas que dão estrutura para esse cromossomo e vejo aqui a dupla fita de DNA se desenrolando. A estrutura dos nucleotídeos, então essa fita é composta por muitos nucleotídeos, né? Adenina, timina, citosina e guanina, cuja estrutura é mostrada aqui, uma pentose, a base nitrogenada e 3 grupamentos fosfato. Então, esses nucleotídeos combinados, compondo fita, né, uma cadeia de nucleotídeos, que se pareia com a outra cadeia, forma, então, o que nós chamamos de dupla fita de DNA, sempre a adenina se pareando com a timina e a guanina se pareando com a citosina. Genoma humano, então, com relação aos tipos de sequência, ele é composto por DNA codificador, são os genes, tá? E DNA extragênico, que não codifica proteínas. Dentro desse conteúdo, que é a maior parte, né, do DNA
que nós temos é extragênico, nós temos aqui as cópias de DNA repetitivo, elas que serão usadas para análise forense. E então nós temos aqui essas repetições em tandem, significa lado a lado, e nessas sequências de DNA em tandem, nós vamos encontrar tanto sequências bem grandes, né, com unidades de repetição de 150 a 500 nucleotídeos, sequências menores, repetitivas, com unidades de repetição mini satélites, que nós chamamos, né, que variam de 149 a 10 nucleotídeos por unidade de repetição, e os microsatélites, que são sequências menorzinhas. A unidade de repetição terá de 10 a 2 nucleotídeos. São essas sequências que nós utilizamos para fazer a avaliação do perfil genético, pessoal. Então, aqui eu mostro sequências de mini satélite. Em cada bloquinho esses blocos aqui, ó, eles conteriam, então, estas sequências aqui, essa sequência, tá? Aqui a gente vê uma sequência de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nucleotídeos, tá? Então, esses 20 nucleotídeos, eles estariam aqui, ó, dentro do bloquinho. Então, eu tenho esses 20 nucleotídeos se repetindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições. Então, eu tenho esta sequência repetida 7 vezes em um dos cromossomos daquela pessoa. Como nós somos diploides, né, nós temos 2 cromossomos de cada, um nós herdamos da mãe e o outro nós herdamos do pai. Então, num cromossomo que essa pessoa herdou, vamos supor que foi do pai, ela tem 7 repetições dessas daqui. E no outro cromossomo que ela herdou da mãe, ela tem 8 repetições. Olha aí a variação, né? Então, são os alelos de DNA repetitivo. Um veio do pai, outro veio da mãe. Ela tem 7 repetições em um cromossomo, em um dos alelos, 8 repetições no outro cromossomo, no outro alelo, tá? A mesma coisa, então, acontece para esse outro tipo de DNA repetitivo, as STRs, microsatélites, sequências menorzinhas, né? Aquele que eu mostrei para vocês anteriormente são os VNTRs ou mini satélites. São aquelas sequências, né, que tem de 150 a 10 nucleotídeos por unidade de repetição. Já que os microsatélites têm de 2 a 9, né, 10 nucleotídeos, aquele lá era de 150 a 11 nucleotídeos, esse daqui, os microsatélites, eles vão apresentar por unidade de repetição de 2 a 10 nucleotídeos. Nós temos muitas regiões de microsatélite no nosso genoma. Então, aqui a gente vê um microsatélite de 2, 4, 6, 7 nucleotídeos. Então, nessa fita aqui, ó, simbolizaria um cromossomo, nós temos 2 repetições, tá? Nesse outro aqui, 3 repetições. Eu posso me referir a esses 2 cromossomos como o meu, da Rogéria. Já o do meu marido, por exemplo, seria aqui, ó, no cromossomo dele, que tem esse microsatélite, ele já tem 4 repetições em um alelo e 6 repetições no outro alelo. Veja só as diferenças, então, já entre o genoma das pessoas. O meu genoma aqui representaria estes 2 cromossomos, um com 2 repetições e o outro com 3 repetições. O genoma do marido representa esses 2 cromossomos aqui, ó, para esse marcador de microsatélite, tá? Ele teria 4 repetições e 6 repetições. Então, eu já diferencio através desse microsatélite o meu genoma do genoma do meu marido. Seriam essas regiões que são utilizadas para diferenciar as pessoas. Bom, nós usamos esses marcadores de microsatélites para fazer as análises de DNA forense, pessoal. E aí, eu tenho aqui um cariótipo, né? Temos aqui, ó, os 23 cromossomos que nós somos diploides, então nós temos 2 cromossomos de cada um deles, né?
46 cromossomos no todo. E vocês veem aqui, então, um mapa. Essa região onde é falado TPOX seria onde está um dos microsatélites encontrados no genoma humano, tá? O outro microsatélite seria que esse D3S está lá no cromossomo 3, FGA está lá no cromossomo 4 e assim por diante. Nós utilizamos 13 marcadores de microsatélite, então, para fazer essas análises genéticas, bom? Bom, como é que eles são analisados? Olha só, através de um eletroferograma. Nós fazemos a extração do DNA, a obtenção dessas sequências da amostra através de uma técnica de PCR, que é uma técnica que replica multiplicadamente aquele localzinho do genoma que a gente quer analisar, e a partir do PCR, nós vamos analisar o que foi obtido, né? Esse perfil genético, essas bandas, essas regiões dos genomas, nós analisamos através de um eletroferograma, que nos mostra as regiões repetitivas através de gráfico. Então, a mãe aqui, ó, nesse caso, ela tem, para uma das sequências em análise, esses dois picos, seriam os dois alelos dela. E esse eletroferograma, ele vai dar para a gente até mesmo qual o número de repetições que ela tem. Bom, nesse caso, pessoal, vou mostrar já direto para vocês, nosso tempo é curtinho aqui de aula, né? Vou passar aqui alguns slides, tá? Mostram aí bandas em análise, caso famoso do O.J. Simpson. E aqui nessa tabela, olha só, eu tenho esses alelos da mãe, do filho e do suposto pai. Veja só, os 13 marcadores de microsatélite, tá? A mãe, ela tem alelos de 10 repetições em um cromossomo e 10 repetições no outro, ela é homozigota. O filho tem 10 repetições em um cromossomo que ele herdou da mãe e 11 repetições no outro cromossomo, no outro alelo, que ele tem que ter herdado do pai. O suposto pai apresenta um alelo de 11 repetições. Então, aqui, para este marcador, para este ponto do genoma, já teria dado o vínculo genético. Só que eu não posso analisar um ponto só. Eu analiso quantos pontos? Vou analisar no mínimo 13 pontos. Então, a gente vai confrontando, olha só, para esse marcador, esse outro ponto do genoma, a mãe apresentou 8 e 10 repetições, o filho 10 e 8, então vincula com a mãe, e o suposto pai também deu vínculo, né? Nesse outro caso aqui, olha só, a mãe tem 6 e 16, o filho tem 16, vinculou com a mãe, e tem 7, vinculou com o suposto pai. Assim a gente vai analisando, pessoal, através desses marcadores, quem tem similaridade com quem, se aquele suposto pai é de fato similar, o genoma dele, né, ao genoma da criança. Aqui, através de eletroforese em gel de agarose e hibridização, uma técnica antiga, né, mas que também é bem ilustrada. Veja, nós temos aqui a análise do filho, os alelos da mãe e os alelos do suposto pai. Então, essa banda confrontou com o alelo da mãe, né? E essa banda aqui do filho está compatível com uma das bandas do pai. Como a gente analisa vários marcadores, as análises de vínculo genética vão sendo feitas dessa maneira. Aqui nós temos mais um caso. Olha só, a mãe, né, o filho e o proposto pai aí no caso. O filho apresenta o alelo de 15 repetições da mãe, idêntico, 18 repetições aqui o outro alelo, similar ao do pai. Nesse outro marcador, vínculo para os três, tudo igual, e nesse último, o filho apresenta um alelo de 21 repetições, tá? Assim como o suposto pai. Então, deu vínculo genético. Dessa maneira, nós vamos fazendo as análises de STR e nós vamos, então, no final, laudar como inclusão de paternidade ou de vínculo, exclusão ou inconclusivo, quando não foi possível avaliar bem a amostra ou é necessário avaliar maior número de marcadores moleculares.
Tá bom, pessoal? Rapidamente, então, o nosso laudo pericial constitui uma prova probabilística, mas é uma prova de ciência, né? Técnico-científica forte, contundente e que é bem aceita nos tribunais. Eu termino aqui a minha apresentação e espero que vocês tenham acompanhado bem. Se, por acaso, ficou dúvidas, sempre fica, né? Eu vou ficar à disposição, vou pedir para que o professor deixe aí o meu contato e a gente vai trocar mais material, eu vou mandar mais material para vocês conforme vocês necessitarem, ok? É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.